Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridas desse canal. Já vão deixando o likezão aí. E se de repente aparecer para vocês a função hypar, por favor, hype o vídeo, que isso tem ajudado o canal a ganhar milhares e milhares de visualizações. Bom, minha gente, para começar, a gente vai falar de uma treta que ganhou os holofotes essa semana. A cantora Maraísa resolveu fazer uma letra de uma música nova. A música conta um caso amoroso em que uma pessoa é portadora da síndrome de borderline. Diagnosticar essa loucura que você tá vivendo. Fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas. Pra cada uma ele foi um personagem. Esse perfil se encaixa numa personalidade borderline. Repara, ele te isolou de todo mundo. Não romantiza esse absurdo. Ele é estável, ele é intenso, ele é extremo. E nesses casos todo mundo sofre junto. Ele não precisa de você nem do seu sentimento, só de tratamento. Não deixa essa montanha russa virar casamento. Borderline é um transtorno de personalidade que às vezes faz com que a pessoa tenha comportamentos abusivos. Minha gente, essa letra virou uma polêmica gigantesca. Começaram a acusar ela, minha gente, de estar brincando com uma doença a sério. Veio o mimimi, veio a lacrosfera, todo mundo querendo cancelar a Maraísa. De primeira, ela fingiu que nem ligou pra essa história, porque é o que eu sempre falo, né? Quando a lacração começa com graça, minha gente, e você pega e cai na lacração, sabe? Cai na armadilha deles, aí vira um negócio desse tamanho. Mas quando você não dá bola, o negócio esfria e todo mundo fica quieto. Atualização, compondo. Enquanto o povo tá cancelando a gente tá aqui compondo, né? Porque o trabalho não pode parar, né? E logo mais, esperem aí no feed mais temas polêmicos. Mas depois acabou tomando proporções maiores. Maraísa chegou a apagar o vídeo. Só que, minha gente, quem é a portadora de borderline mais famosa desse país? A musa do nhanhamento, que já saiu com anão, com cachorros e com vários homens e mulheres ao mesmo tempo. Andressa Urach, a mulher da linguinha nervosa. Andressa fez um vídeo detonando a Maraísa, inclusive falando que vai denunciar ela no Ministério Público, porque isso não se faz. Dá só uma olhada nesse barraco aí. Todos os borderlines. Maraísa, eu, em nome de todos os borderlines, nos sentimos ofendidos com essa sua música infeliz, que causa um preconceito muito grande e atinge a saúde mental de muitas pessoas. Isso é crime que você está fazendo. Todas as pessoas que são border estão se unindo para te denunciar ao Ministério Público. E eu espero que o Ministério Público te condene por crime com o que você está fazendo com os border. Essa sua música é uma música infeliz. É uma música que vai acionar gatilhos horríveis em pessoas que precisam de ajuda, tá? Você não pode tratar um border como um maluco, como você fala na sua música. Isso é crime. É horrível o que você tá fazendo. Eu teria vergonha. Vergonha, paga. Gente, vocês acham que a Maraísa exagerou nessa história, meu? Não pode nem mais brincar, não pode nem falar uma musiquinha falando de borderline mais, minha gente. Que coisa chata que tá esse mundo, né? O que vocês acham? Deixa aí, porque aqui também vou falar um negócio pra você. Fiz aquele vídeo de segunda-feira, veio um monte de gente nova pro canal. Mas veio um povo mimizento, lacrador, que eu vou te contar, viu? Prefiro vocês que estão aqui comigo todos os dias mesmo. Que tem um povo que, olha... Uma mulher deixou um comentário gigantesco no vídeo falando para as pessoas não serem minhas seguidoras, porque senão elas acabarão indo para o inferno junto comigo, pois eu já estou condenado no fogo eterno. Uma véia dessa que fica acusando os outros pro inferno, essa sim já tá fritando lá dentro faz tempo já. Tá até no espetinho do Satã assim já. Cebosa. Bom, minha gente, a próxima história vem de um casal um tanto controverso. Naldo e Morangão. Vocês lembram, né, man? Já contei essa história aqui várias vezes, que uns anos atrás, o Naldo acordou meio estressado com a Morangão, pegou uma garrafa, desceu a garrafada na cabeça de Morangão, ela ficou toda roxa, coitadinha. Depois acharam uma arma na casa dele, que parece que ele deu uma porongada nela também. Mas voltaram e hoje diz que são um casal super felizes.
Vale lembrar, minha gente, que a Morangão foi o pivô da separação do Naldo com Blanca Silva. Minha gente, diz que amante não tem lar, amante tem lar, mas não tem um casamento feliz na maioria das vezes, né? Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Acontece que os dois têm um casamento ultra super liberal, sabe? Eles têm um relacionamento aberto. Aí a senhora me pergunta o que é isso. Sabe quando uma cadelinha tá no cio? Ela vai pra rua, fica com a bundinha pra cima, vê um monte de cachorro em volta? Esse é o relacionamento aberto. Porque aí a esposa faz o que quer, o marido faz o que quer. É a nova sensação desse século, minha gente. É o sebo completo. E o Naldo deu em cima de uma influenciadora, uma personal chamada Ana. E ele mandou umas mensagens picantes pra ela, perguntando se ela era solteira, falando que ele tinha uma proposta carinhosa pra fazer. E que tudo isso seria com o consentimento de sua esposa, a mulher Morangão. Poxa, bem triste, sabia? Imaginei que você iria... Não, eu vou te ligar. Poxa, se você tiver um pouquinho de carinho por mim, a gente fala. Não precisa ficar grilado desse jeito. Tô sendo bem específico, já te falei. Perguntei se você é solteira, né? Entendeu? Porque ser bem específico, aqui eu não teria problema com a minha mulher, entendeu? Agora, sendo bem específico, sabe? Ela sabe, entendeu? Então a gente sairia pra tomar um drink, não sei se você bebe, tal, ia ser gostoso entre nós três, entendeu? Pode ser? A gente pode falar. Não, eu tenho noção que deve aparecer um monte de loucura aí e tal, só que sou eu, né? Pô, não vai me estranhar. Não, mas eu nem curto garota de programa, pra falar a verdade. Não é isso. Se você entendeu isso, por favor, não foi nada disso que eu quis dizer. Mas eu achei você super simpática pela foto, acima de tudo. Queria te convidar pro show, queria que a gente fosse sair pra dar um rolê, trocar ideia. De tudo aí que vem acontecendo, eu confesso a vocês estar um pouco nervosa. Tudo começou quando o cantor Naldo me abordou, né, nas redes sociais, por via Instagram, né, de inicial me chamando, né, para uns shows dele, né, me elogiando, falando que pela minha foto me achou simpática, interessante, e já iniciou pedindo meu telefone, né. Fomos conversando e eu assim negando, né, e ele começou as propostas, né. Ele me chamou para talvez um drink, sair, se conhecer melhor. Eu falei que achava um pouco estranho, porque ele perguntou se eu era solteira. Eu falei assim, sim, eu sou, mas você, eu sei que é casado, né? Todo mundo sabe. Então ele veio falando que para ele não havia problema algum, né? Que a esposa dele sabia. Sabia de quê? Então, ele me fez propostas a sair, né? E fazer a 3 com ele e a esposa. Sendo assim, eu neguei, falei que não faço esse tipo de coisa, não seria esse tipo de pessoa, né? Para que ele procurasse alguém que faça. E então ele insistiu falando se eu quisesse, se fosse assim da minha vontade, que ele faria 2 só comigo. Bom, minha gente, depois que essa história veio à tona, Morangão afirmou que isso é verdade, só que disse que a influenciadora só tá querendo ganhar hype nas costas deles. Assim, Sônia, sobre os últimos fatos acontecidos. Primeiro que pra mim tá muito claro o que essa pessoa tá tentando fazer, né? Pra mim, expor essa situação é porque ela deve estar carente, né, de mídia na rede social, ela deve estar querendo aparecer, ela deve estar querendo ganhar curtida, né? O tal do caça-like. Essa, primeiro, é a minha opinião sobre isso. Tá. Segundo, que assim, foi feito a ela um convite, né? O que a gente faz quando recebe um convite que não nos agrada ou que não é interessante? Não, muito obrigada. Valeu. Então, assim, ali eu acho que ele não faltou com respeito com ela. Nenhum respeito, né? Pelo contrário, tratou ela com respeito, tratou com educação e fez um convite. Que coisa linda, né, minha gente? Eu fico imaginando a filha, que é criancinha, sabe? Quando crescer um pouco mais, vai estar na escola. Seu pai e sua mãe faz Monange! Vocês sabem, a criança é cruel, viu? Criança pra fazer bullying contra criança é extremamente cruel.
pai e a mãe tem que pensar melhor se ama os filhos na exposição que eles passam no futuro, viu? Que história de gente, olha. Minha gente, e agora voltou a viralizar um vídeo do Felipe Campos, onde ele fez uma entrevista no Link Podcast e revela detalhes sórdidos da vida do finado Gugu Liberato. Bom, minha gente, que o Gugu Liberato era gay, todo mundo sabe, isso nunca foi segredo pra ninguém. Mas agora surgiram algumas histórias de que o Gugu costumava fazer festinhas regadas a, não sei como fala essa palavra, a swingueira da Bahia, sabe? Regadas a álcool, a dorgas e a garotões cheirando a leite, porque Guguzão era insaciável. Bom, Felipe também disse, gente, de um caso de um garoto de 13 anos que se relacionou com a Gugu e depois essa história foi parar na justiça. Quem me acompanha há muito tempo, desde lá dos tempos do Kawaii, minha gente, sabe que eu já contei essa história, que inclusive tem até um processo, né? Que o Gugu teria pago ali R$1 milhão pra calar a boca do garotão. Já contei essa história. Quando eu contei essa história, eu fui, pisoteado. Falaram que eu era mentiroso, que eu tava inventando. Mas agora com o Felipe Campos falando, talvez vocês acreditem, né? Bom, vocês não, aquele povo daquela época, né? Minha gente, dá só uma olhada nesse corte, onde o Felipe Campos expõe todas as aventuras de Gugu Liberato. Pois é. Olha só, Kaká. Produtor de Gugu afirma que apresentador participava de festas com drogas. Bora lá. Conforme os depoimentos das justiças para definir o destino da herança de Gugu Liberato, avançam mais e mais detalhes da vida íntima do apresentador morto em novembro de 2019. São expostos à coluna Erlan Bastos, o Em Off, que teve acesso nesta terça-feira. Há trecho da fala de o ex-produtor que passou pelo SBT e pela TV Record e afirmou categoricamente que o famoso participava de noitadas regadas a urgência. De acordo com o depoimento de Daniel Silveira, produtor que trabalhou com o Gugu no Domingo Legal no SBT, também no programa do Gugu na Record, até março de 2011, Gugu frequentava festas agitadas com direito a sexo e drogas. Segundo ele, até mesmo pessoas famosas e até bailarinas de seus programas participavam desses eventos. E abre aspas, até o momento daquela entrevista falsa do PCC, primeiro comando da capital, ele era mais promíscuo, frequentava essas festas que rolavam de tudo. Mas enfim, agora a cozinheira Gugu foi processado por abusos. Olha isso. Gugu foi processado por abuso de menor, revela site. Ação extinta por acordo entre as partes na Justiça de São Paulo diz que a adolescente teria sido vítima de violências entre 1997 e 2011. Você viu isso, Kaká? Eu vi isso. Era um garoto que tinha 14 anos, que tinha banda musical e tal. Acho que hoje é esse aqui. Leonardo, alguma coisa. Que hoje é esse aqui. Mas olha, ele teve um relacionamento com o Gugu até os 23 anos de idade, né? Pois é, então, olha só. Uma reportagem publicada pelo site Diário do Centro do Mundo, que é o DCM, na segunda-feira, revela que Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, teria abusado de um adolescente, de acordo com as informações do portal Metrópolis, no processo que tramita em Fórum Central Cível de São Paulo e corre em sigilo desde 2017. O apresentador virou alvo de uma ação com pedido de indenização no valor de R$10 milhões. O processo chegou ao fim quando a vítima renunciou à ação após o acordo de R$1 milhão, e o apresentador também teria arcado com os honorários advocatícios. Ou seja, aonde tem fumaça tem fogo. A gente foi gravado no dia 23 o Troféu Imprensa. Esse ano, na ausência do Cici, o Troféu Imprensa vai ser apresentado por Patrícia Bravanel e Celso Portiolli. Todos os anos tem essa premiação que premia, minha gente, os melhores cantores, melhores atores, melhores novelas. É o Oscar da televisão brasileira, né?
Minha gente, mas teve umas polêmicazinhas ali. E teve uma apresentadora com os olhinhos pendurados assim, sabe, com a boca banguela, que acabou tretando com o Léo Dias, minha gente. Tudo aconteceu quando teve a premiação de melhor cantor. Bom, o Léo Dias não votou, mas aí quando ele descobriu que o João venceu como melhor cantor, ele ficou revoltado. Léo Noites teria dito: eu acho isso um absurdo, absurdo, esse cara ter ganho. Eu tenho fotos, eu tenho prints que provam que o maior cantor do Brasil é Gustavo Lima e Luan Santana. Eu não acredito que esse João ganhou o prêmio. Quem conhece João? João não é nem conhecido na maior parte do Brasil. Já o Gustavo Lima e Luan Santana são extremamente conhecidos. Minha gente, Léo Dias tá até muito louco os streamlink assim, sabe? Que ele já tava daquele jeito, sabe? Loucão. Mas aí quem que entrou na treta? Uma pessoa que votou, Sônia Caixão. Sônia Caixão veio com aquela vozinha dela: olha, Léo, eu acho inadmissível, aquele zóio pendurado, eu acho inadmissível você falar mal do João. O João é um cantor super famoso. Peraí que eu vou dar o meu recadinho e eu já volto. Bom, minha gente, vamos falar do Cogumelo do Sol. Aí ela fez o merchan dela, aí ela voltou, minha gente. O João é super famoso, sim, Léo Dias. Minha gente, sei que virou uma treta entre o Léo Dias e entre a Sônia Caixão, que os dois quase saíram nos tapas lá. Você sabe que é o pior de tudo isso? É que diz que a história foi muito legal. O Chico Barney comentou que diz que a treta foi quente, mas parece que a edição do programa, que vai ao ar no próximo domingo às 19 horas, cortou o trecho mais interessante da treta, man. Era pra deixar rolar a treta. A gente queria ver treta, queria ver sangue, queria ver o Léo Dias babando, queria ver a Sônia Caixão perdendo outro dente. É isso que a gente queria ver, minha gente. Mas não, apaziguaram tudo. Acho que não teve treta grande, não. Minha gente, e deu ruim pro profeta Miguel. O Miguelzinho, minha gente, que se intitula missionário, profeta, pastor, tá proibido de pregar. Logo ele que acabou de fazer os seus dentão gigantescos, sabe, minha gente? De lente de contato nos dentes, as suas facetonas, tá todo feliz, sabe? The of the King, the Power por todo o Brasil. Agora recebeu uma dura do Conselho Tutelar. A justiça bateu o martelo, através de uma orientação do Conselho Tutelar, ele fica proibido de exercer qualquer tipo de atividade religiosa, viajar, pregar ou aparecer na internet e nas suas redes sociais. Bom, minha gente, segundo informações do portal Assembleiano de Valor divulgadas nesta quarta-feira, o jovem está proibido de pregar, viajar para outros estados e usar redes sociais por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após reunião com seus pais e com o pastor Marcinho Silva, da Assembleia de Deus Ministério Avivamento Profético em Carapicuíba, São Paulo. A medida foi determinada em conjunto com o Ministério Público e o Conselho Tutelar, visando proteger os direitos da criança frente à grande exposição nas redes. O cancelamento total da agenda de Miguel ocorre após a viralização de vídeos em que ele realiza atos considerados polêmicos, como curas e profecias. A repercussão negativa gerou críticas de líderes religiosos tradicionais e até ameaças de morte contra o garoto. Ah, minha gente, o povo tá demais também. Vai ameaçar o menino só porque ele fala The King of the Power? Só porque ele toma um tapa de um anjo e cai no chão? O povo é demais também, estão exagerando, né? A gente vê como um meme, como uma brincadeira, como um engraçadinho. Ameaçar o menino já é demais também, né, minha gente? Bom, profeta Miguel já era, minha gente. Agora vai ter que estudar. Uma das determinações do Conselho Tutelar é que ele volte imediatamente para as aulas presenciais. Minha gente, esse menino não tá nem estudando, vocês acreditam? Bom, um a menos para ficar fazendo heresia por aí, né? E chacotar o nome de Cristo. Achei certa essa decisão, bem entendida, gostei. Minha gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E eu prometo que eu volto amanhã com um vídeo divertido, cheio de atrações para vocês. Meu beijo, que Jesus abençoe a sua casa, a sua família e até amanhã.